Número 1. O fim da criatividade. Engraçado, né? Todo mundo sempre achou que a última coisa que a IA aprenderia a fazer seria arte, e que os artistas estariam com os empregos a salvos por muito tempo, se é que um dia eles iam precisar se preocupar com alguma coisa. Mas, ironicamente, eles foram um dos primeiros a sentir o impacto da inteligência artificial. Bom, agora em março de 2025, a OpenAI lançou um novo gerador de imagens por inteligência artificial. O modelo é chamado simplesmente de Images in ChatGPT. O modelo é capaz de gerar imagens baseadas em certos estilos artísticos, como os do Estúdio Pixar, os Simpsons e o Estúdio Ghibli. E mais, também pode transformar fotos reais nesses estilos com uma fidelidade impressionante. Então, junto com essa inovação, vem a polêmica. Estaria a IA matando ou roubando a criatividade humana? Por exemplo, seria isso uma apropriação de estilos artísticos? Olha, muitos artistas estão considerando que a IA copia os estilos artísticos sem permissão, configurando uma forma de roubo intelectual. A ferramenta permite a criação de imagens que imitam obras de artistas renomados. Em 2016, Hayao Miyazaki, cofundador do estúdio Ghibli, expressou oposição ao uso de IA na animação criativa. Ele disse que estava completamente enjoado e que nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao seu trabalho. Disse ele, abre aspas, "Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida." E além disso, temos a ameaça aos empregos dos artistas. A facilidade e o baixo custo das imagens que são geradas por IA estão levando as empresas a escolher por essa tecnologia em vez de usar a boa e velha mão de obra humana. Isso está gerando uma insegurança entre os profissionais criativos, que estão com medo de perder o trabalho para as máquinas. E infelizmente, parece que isso já está acontecendo. Mas a ameaça não se restringe apenas ao campo visual. Músicos, roteiristas, dubladores e escritores também estão na linha de frente desse impacto, pois a IA já está sendo usada para compor músicas, criar roteiros e até dublar vozes. Mas toda história tem dois lados. Ao mesmo tempo que a IA destrói empregos, ela também cria oportunidades. O que antes era restrito a uma pequena elite cinematográfica, agora se torna mais e mais tangível conforme o tempo passa. O avanço da IA nos permitirá produzirmos nossos próprios filmes, músicas e obras sem precisar de orçamentos milionários ou uma infraestrutura complexa. Imagine criar histórias do zero, dar a vida a personagens e mundos inteiros com o simples poder das palavras e ideias. O que outrora era limitado pelo dinheiro e pelos recursos disponíveis, agora será limitado apenas pelo poder da nossa imaginação. Entretanto, para alguns, a arte feita por IA será vazia, desprovida de graça e alma. Para outros, será apenas mais uma ferramenta na jornada criativa, como um pincel, uma câmera ou um instrumento musical. Afinal, a capacidade de direcionar a IA como ferramenta também exige imaginação e criatividade. Mas os artistas dizem, isso é criatividade ou reciclagem? Pois a IA não cria nada. Ela se baseia em milhares de obras humanas pré-existentes, aprendendo padrões e replicando técnicas. Como aconteceu com o famoso jornal The New York Times, que iniciou um processo judicial contra a OpenAI e a Microsoft. O New York Times alegou que ambas as empresas utilizaram milhões de artigos do jornal sem permissão para treinar modelos de inteligência artificial. Tudo isso deixa mais evidente essa disputa entre artista e IA. Então, pessoal, diante de toda essa confusão, vai crescendo a discussão sobre a regulamentação do uso da IA na arte. Por exemplo, no Brasil, temos um projeto número 2338 de 2023 que propõe que desenvolvedores de inteligência artificial informem quais conteúdos protegidos por direitos autorais foram utilizados no treinamento dos sistemas e que remunerações sejam destinadas aos respectivos titulares. Ao refletir sobre tudo, talvez a verdadeira pergunta não é se a IA está criando ou copiando a manifestação artística. Mas a questão talvez seja, isso realmente importa? O que define criatividade? O esforço humano? A emoção por trás de cada traço? Cada nota? Cada palavra?
A inteligência artificial não sonha, não sente, apenas combina padrões e entrega respostas. Mas de certa forma, não é isso que nós humanos chamamos de inspiração? E se uma inteligência artificial se inspira e produz, qual é o verdadeiro significado da criatividade? Oh, meu Deus. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Número 2. Manipulação invisível. O controle sobre a informação. Olha, todo mundo sabe que a gente vive na era da informação. Nunca foi tão fácil ter acesso a notícias, opiniões e conteúdos de todo tipo. Mas será que realmente temos controle sobre aquilo que estamos consumindo? Ou será que existe ali uma força invisível decidindo aquilo que a gente vê, o que pensamos e até no que acreditamos? Por exemplo, imagine que a OpenAI, a criadora do ChatGPT, recebe um patrocínio de uma grande montadora de carro. Beleza. Agora pense que sempre que você perguntar qual a melhor marca de carro, a resposta favorece exatamente essa empresa. Mas você não sabe disso. Para você, parece uma resposta neutra e baseada em fatos. Mas, na realidade, é uma escolha manipulada pelos interesses da empresa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E as fake news? A inteligência artificial está tornando a desinformação mais sofisticada e difícil de distinguir da realidade. Por exemplo, em 2024, a IA foi usada para criar propagandas falsas com imagens e áudios manipulados, interferindo diretamente nas redes ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, isso aconteceu quando milhares de eleitores receberam chamadas automáticas contendo a voz falsificada do PIN. O objetivo era influenciar os votantes. Tudo gerado por inteligência artificial, tudo feito para enganar. Agora sério, e os filtros de informação? As redes sociais e os mecanismos de busca não mostram o mundo como ele é, mas como acham que queremos vê-lo. O problema? Isso vai nos prendendo em bolhas, que apenas reforçam nossas opiniões e vão afastando qualquer visão divergente da nossa. O resultado é uma ilusão de que o mundo todo pensa como a gente, quando na verdade estamos sendo delicadamente alienados. Isso não é teoria da conspiração, não. Um estudo do Wall Street Journal revelou que o TikTok ele pode identificar seus interesses mais profundos em menos de 2 horas de uso, ajustando seu conteúdo de forma quase hipnótica. E isso fica mais assustador, tá? Chega aqui que o Titi introspectivo vai te contar uma coisa. Vocês já tiveram aquela sensação de que as redes sociais leem sua mente, te mostrando exatamente o que você precisa no momento certo? Mesmo sem você ter pesquisado sobre isso na internet ou ter olhado em algum site. Mas, e se essa telepatia moderna não for mágica? Ela é programação. Agora, pensa comigo. E se aos poucos você não estivesse apenas escolhendo o que vê, mas sendo escolhido pelo que vê? Seus gostos, refinados pelo algoritmo. Suas decisões, guiadas por desejos que parecem espontâneos, mas não são. E suas necessidades, plantadas como sementes invisíveis por um sistema que sussurra no seu ouvido. E se, como alguns dizem, a informação é poder, então me diz aí, quem é que está no controle? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Número 3. Apatia. E aí, vamos falar sobre a apatia dos robôs? Nope! Vamos falar sobre a nossa apatia. Olha, todo mundo já sabe que a inteligência artificial pode acabar com os empregos, destruir as relações sociais, controlar os humanos e, quem sabe, acabar com tudo aquilo que chamamos de civilização e humanidade. E eu não sou o único que tem essa opinião. Elon Musk já deu alerta, hein? I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. E nos filmes, esse futuro distópico já é anunciado há décadas. Isso já vem sendo avisado por cientistas, por artistas,
por roteiros de ficção, mas a gente não liga. Geoffrey Hinton, um especialista conhecido como o padrinho da IA, quando perguntado se a humanidade realmente sabe o que está fazendo ao desenvolver essas inteligências, respondeu apenas: não. Então, já existem casos em que a IA está sendo usada para tirar empregos, substituir relacionamentos e enganar pessoas. E isso já está acontecendo aqui, agora, e ninguém faz nada. Aí alguém vai dizer: mas a gente não tem escolha. Assim como foi com os cavalos, com o fax, com as locadoras de filmes, a tecnologia vai seguindo em frente. E sabe o que eu tenho a dizer para você que pensa assim? Você está certo. Infelizmente, não dá para lutar contra o avanço quando o mundo inteiro está seguindo na mesma direção. Se você se impor sozinho contra o progresso, você vai ser o único deixado para trás. Afinal, quem usa uma máquina de escrever quando se pode usar um computador? Mas o problema é que a gente não só não pode fazer nada, como também não quer fazer nada. Mas quando as mudanças acontecerem, quando os efeitos baterem na porta, e depois que a giripoca piar, será que a gente vai continuar pensando assim? Uma pesquisa feita pela Motorola revelou que 49% dos usuários brasileiros da geração Z consideram o smartphone como seu melhor amigo, e 36% dos jovens priorizam o uso do celular em vez de passar mais tempo com amigos, famílias ou pessoas importantes. Ou seja, estamos entorpecidos, indiferentes à tecnologia, alienados à família, apáticos à vida. Com todos esses avanços em mente, o futuro pode ser tanto promissor quanto desafiador. A inovação nos obriga a refletir sobre como vamos usar as tecnologias de forma consciente e justa. E também sobre os limites éticos, sociais e de segurança que devemos impor para garantir que essas inovações sejam usadas para o bem. Mas... e quem disse que isso é problema meu? Quer saber a verdade? Quem liga? Eu não tô nem aí. Eu não vou deixar de ter um empregado robô só porque isso pode tirar o emprego de alguém. E daí que a tecnologia pode fazer o governo e alguns empresários controlarem a minha vida? Afinal de contas, o que de pior poderia acontecer? A ignorância é uma benção. Em um mundo onde a criatividade morreu, os empregos foram extintos, a apatia nos cerca, e a única coisa que importa é quanta dopamina conseguimos mandar pro cérebro, talvez a gente esteja mesmo entrando numa fase mais fria e isolada, onde o riso é emoji e o toque é notificação. No fundo, o maior perigo da IA pode não ser a IA, mas a nossa indiferença diante dela. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer por assistir o vídeo, e se vocês gostarem de análise de séries e filmes, por favor, dê uma checada lá no meu outro vídeo. E se vocês também gostarem desse conteúdo com uma vibe mais reflexiva, curtam o vídeo, a gente se vê no próximo e valeu!